Oi, Data Flower, o canal da verdade. No primeiro vídeo nós falamos sobre a verdade da dívida pública brasileira, interna e externa, que a mídia patronal, golpista, entreguista esconde da população. Nesse outro vídeo, batizado de Arrancando Máscaras, nós vamos lançar um desafio aos candidatos mascarados, fantasiados da corrida eleitoral. Todos estão mascarados, todos, sem exceção, usam máscaras. As máscaras de patriota, de vamos mudar o Brasil, vamos trabalhar para o povo, vamos acabar com a corrupção. Vamos ver mesmo se eles estão com esse interesse. Porque eu tenho aqui na minha mão 10 mandamentos. 10 mandamentos para um compromisso real com o Brasil, com a soberania do Brasil, com a independência do Brasil, com o progresso econômico do Brasil e com o desenvolvimento social e inclusão social de todo o povo brasileiro. Eu sei que aqueles 10 mandamentos que Deus soprou no ouvido de Moisés, hoje ninguém cumpre, ninguém liga. Mas esses 10 mandamentos é um desafio. Porque só cumprindo esses 10 mandamentos fáceis, não precisa de aprovação no Congresso, não precisa de nada. Basta vontade política do governante. Única e exclusivamente vontade política do governante. Porque tudo isso aqui já está na lei. Ou a lei acolhe. Nada vem contrariar a lei vigente, nada precisa ser mudado para isso aqui ser adotado. E para um governante governar para todo o povo brasileiro, todas as classes sociais, inclusive dessa elite podre do atraso. Essa elite podre do atraso, esses 10 mandamentos vão salvá-la. Vão salvá-la do tormento mental, da dependência de Rivotril, de Zordil, de ansiolíticos, todas essas doenças mentais provocadas pela ambição por dinheiro, por bens materiais e por acumular riqueza. Então vamos passar a esses 10 mandamentos. Primeiro mandamento que nós já tratamos detalhadamente no vídeo anterior é a suspensão imediata do pagamento e auditoria da dívida pública interna e externa, como manda a Constituição. Isso é uma ordem da Constituição, não é um favor nenhum que nenhum governante vai fazer ao Brasil. Isso, diante do descalabro conhecido, 2 CPIs já provaram com farta documentação a fraude, o engodo, a farsa dessa dívida, que nós não devemos nada aos banksters. Eles é que estão devendo a nós. Devem a reparação a nós de tudo que nós pagamos sem dever pagar. Entendeu? O primeiro mandamento é suspensão imediata do pagamento e auditoria da dívida pública interna e externa, como manda a Constituição. Segundo mandamento, qualificar o ensino público gratuito federal em todos os graus, pela valorização do professor, assegurando à categoria o teto máximo de remuneração permitido para os 3 poderes da República, com dedicação exclusiva. Dinheiro para isso? Aqui, ó, em cima, no primeiro mandamento. Primeiro mandamento vai deixar livre 60% do dinheiro vivo, líquido do Tesouro Nacional, que hoje é todo ele entregue como pagamento de juros, de parte dos juros aos banqueiros. E a outra parte é somada ao saldo devedor. Então essa bola de neve, essa dívida eterna, nunca diminui. Nunca nós não vamos deixar de pagar se não tomarmos uma providência urgente, imediata, da auditoria agora, já, e da moratória já da dívida externa. Terceiro mandamento. Fim de toda e qualquer vantagem adicional
a remuneração do funcionalismo público dos três poderes da República, acabar com esses auxílios, moradias, auxílios, esses auxílios todos, e essas verbazinhas que custam o nosso sangue para o ócio e para a fortuna e o enriquecimento ilícito dos funcionários públicos graduados. Quarto mandamento: fim da isenção fiscal à captação ilegal de poupança popular e exigência de cumprimento das obrigações devidas, principais e acessórias, vigentes no mercado financeiro. Vou falar mais detalhadamente sobre esse quarto mandamento, depois de dizer os 10. Quinto mandamento: fim da isenção fiscal aos ganhos do capital, ao patrimônio privado e à especulação financeira no mercado imobiliário e na distribuição de dividendos. Porque hoje, nós assalariados, suportamos toda a carga tributária do Brasil, praticamente toda, porque rico não paga imposto. Eu pago mais imposto do que um chefe de grande multinacional, de grande empresa, de grande coisa, porque eles recebem dividendos, e dividendos não são tributados. Porque eles recebem royalties, e os royalties não são tributados. E porque eles recebem tudo que não é tributado, e oferecem a tributação uma mixaria, que eles dizem que se trata de remuneração. Então, o quinto mandamento é fim da isenção fiscal aos ganhos do capital, ao patrimônio privado e a isenção e a especulação, e fim dos privilégios fiscais, a isenção fiscal e a especulação financeira no mercado imobiliário e na distribuição de dividendos. 6. Qualificar a exploração agropecuária, mediante auditoria fundiária, objetivando punir o crime de grilagem de terras e falsificação de registro de propriedade fundiária, mediante a expropriação de terras dos criminosos condenados em segunda instância. Sétimo mandamento: distribuir terras públicas, principalmente as expropriadas, às comunas agrícolas plurifamiliares, para desenvolvimento da lavoura brasileira livre de agrotóxico, assegurando às comunas agrícolas investimento técnico e financeiro estatal que garanta o desenvolvimento sustentável das comunas agrícolas. Voltarei no final também a falar sobre esse sétimo mandamento. E dinheiro para fazer isso está lá em cima, no primeiro mandamento. Moratória logo, parar de pagar nosso dinheiro suado aos banksters. Nós temos riqueza e poder para fazer isso. Oitavo mandamento: proibir a nomeação de pessoas estranhas à carreira funcional para cargos nos ministérios, nos órgãos públicos, nas agências estatais, nas autarquias federais, nas fundações e nas empresas públicas. Entenderam? Vou repetir o oitavo mandamento: proibir a nomeação de pessoas estranhas à carreira funcional para cargos nos ministérios, nos órgãos públicos, nas agências estatais, nas autarquias federais e nas fundações e nas empresas públicas federais. Não entenderam, não? Vou explicar depois, com mais calma. Em outras palavras, ministro da Fazenda, ministro do Trabalho, é um funcionário de carreira. Ah, mas o presidente como é que... Calma, esse é só o... Nono mandamento: criar o Conselho Federal de Governo para assessoria técnico-política à gestão governamental de livre indicação e provimento pelo presidente da República. Está aí. Ministério é cargo de carreira. Ministro é cargo de carreira. O governo que cria um Conselho Federal de Governo para assessoria técnica e política, se ele precisar. Só se ele não for capaz, se ele não tiver conhecimento para dirigir os ministérios sem precisar do conselho. E o 10º mandamento: criar uma nova moeda, lastreada em nióbio, livre da influência das flutuações do mercado financeiro internacional e transformação do Banco Central do Brasil em Ministério da Moeda e do Crédito. Agora eu vou falar mais um pouco sobre os mandamentos mais controvertidos, mais controversos, mas mais fáceis de serem implantados. O 4º mandamento, por exemplo:
fim da isenção fiscal à captação ilegal de poupança popular e exigência de cumprimento das obrigações devidas, principais e acessórias, vigentes no mercado financeiro. Sobre esse quarto mandamento, eu vou contar uma história. A história de dois cidadãos que fizeram carreira, acumularam patrimônio, acumularam riqueza e dominaram meios privados de comunicação de massa, hegemônicos, mediante dois caminhos. O caminho da lei e o caminho da fraude, e o caminho da mistificação, e o caminho do estelionato. Esses dois homens são Edir Macedo e Silvio Santos. Silvio Santos, a quem eu rendo as minhas homenagens, por quê? Silvio Santos fez essa acumulação de capital, de riqueza, de patrimônio, corretamente, dentro da lei. Ele captou poupança popular dos miseráveis, dos mais necessitados, oferecendo em troca apenas bens de consumo ou dinheiro de volta. Não houve estelionato. E a organização dele pagou todos os tributos devidos e tem as autorizações devidas para a captação de poupança popular. Ele dava em troca do dinheiro recebido um título de capitalização. No final do prazo, a pessoa recebia o seu dinheiro de volta, acrescido de um jurinho merreca, ou então tinha esse dinheirozinho para comprar o que ele quisesse no baú da felicidade. Entendeu? Ele não prometeu nem o céu, nem o inferno, nem milagre, nem curar, nem dar visão a cego, nem botar aleijado para andar, nada disso. Ele não prometeu nada disso para captar a poupança popular. E o outro, Edir Macedo, que captou a poupança popular, como todos os agentes religiosos, evangélicos ou não, captam poupança popular, iludindo os seus crédulos seguidores, os seus créditos crentes dessas religiões. Então, esse estelionato moral e financeiro de prometer o que não pode cumprir, de captar a poupança e não devolver, e acumular isso como riqueza pessoal, e usar isso para nomear gente que atrasa o desenvolvimento do Brasil, para fazer deputados que atrasam o desenvolvimento do Brasil, para fazer uma mistificação na cabeça de grande parte da população, que hoje está sem saber o que faça, é crime. E esse quarto mandamento vem resolver esse crime. Simplesmente exigindo que os pastores, os bispos, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, todas as igrejas, paguem seus impostos, como todas as pessoas que agem no mercado financeiro para captar a poupança popular. Esse é o nosso quarto mandamento, lançado em desafio para esses tais que dizem que querem salvar o Brasil. Esse sexto mandamento de qualificar a exploração agropecuária, porque nós sabemos a fraude, o engano nessa aquisição de patrimônio fundiário no Brasil. Vamos fazer uma auditoria. E as pessoas vão ter direito de responder ao que for apurado pela auditoria, responder em juízo. E a justiça há de ser célere.